Pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês, meninos? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Me adicionaram lá no grupo, foi ótimo, né? E que aí, trabalho, qualquer coisa que vocês quiserem falar comigo, vocês podem falar lá pelo grupo. Então eu gostei muito de ter me adicionado no grupo do oitavo ano. Vejam bem, eu vou repassar para vocês algumas datas, né, que já foram confirmadas, já estão confirmadas, e aí vou passar só para o pessoal se antenar, né? Vejam, sexta-feira agora é a data limite para envio dos trabalhos, né? Tanto de artes como de religião, até sexta-feira agora. Passou sexta-feira, não vou mais fazer a correção, viu? Então quem não mandou, mande, porque aí depois da data não vou mais corrigir. Que mais? Vejam, próxima sexta-feira, dia 9, né, de outubro, serão os nossos testes, né? Então, vai ser os nossos testes de artes e religião, né? Então, nossos testes de artes e religião serão para a próxima sexta-feira, dia 9. Que mais? Dia 23 de outubro será a nossa prova, né? Já foi confirmada essa data, vai ser no dia 23 mesmo. Então hoje nós vamos começar uma pequena revisão, né? Vou fazer uma introdução para vocês de revisão, de religião. E aí começamos hoje e continuamos na semana que vem, certo? Vejam bem, não esquecer também que o nosso teste de religião, eu vou querer que vocês estudem pela ficha de estudos, né? Então, a preferência é para que vocês estudem pela ficha de estudos de religião. Vocês não vão precisar estudar pela apostila Caminhos para Deus, não. Somente no caso do teste de artes é que vai ter que estudar pelo livro e pela ficha de estudos de arte. Mas no caso de religião, somente pela ficha de estudos. Então, vamos começar a nossa revisão de hoje. Então, os assuntos que vão cair no nosso teste de religião são as tradições religiosas e a esfera pública, as estruturas familiares, a política e a religião. Então, quando nós falamos de as tradições religiosas e a esfera pública, nós estamos falando até que ponto as religiões elas influenciam a política, a sociedade, né? E o lugar onde nós vivemos, né? Até que ponto a religião influencia? Hoje, na nossa realidade, aqui no Brasil, né? A gente está vendo uma grande influência do meio evangélico, né? Principalmente, sobre a política e sobre a sociedade de uma maneira geral. Então, assim, nós vemos, né, pontos positivos e pontos negativos, né? Os pontos positivos você pode dizer assim, o aumento da moral, né? Você pode falar a respeito da questão da valorização da vida, né? Agora, os pontos negativos é que a gente está vendo um aumento, né, crescimento da intolerância em relação a outras religiões, né? Então, isso tem acontecido, né? Então, o que acontece? Então, as tradições religiosas, o caso tanto do catolicismo como da religião evangélica, acabam influenciando muito, né, a questão política e governamental. Nós vemos que dentro do parlamento, do Congresso, nós temos uma bancada evangélica e católica, né? Que é composta por deputados que são dessas duas religiões e que acabam influenciando as decisões que o governo vai tomar, né? Mas não é só nesse quesito, né, que as tradições religiosas influenciam a esfera pública. Quando nós falamos assim da Páscoa, né, e do feriado da Páscoa, a Semana Santa, a gente vê como a sociedade é influenciada pela festa da Páscoa. Todo mundo se mobiliza, né, para comprar os ovos de Páscoa, o bacalhau,
né? Então há toda uma mobilização, né? As pessoas se movimentam, se agitam para entrar no clima da Páscoa, né? E assim, isso é muito interessante, porque a religião ela não fica só restrita, né, aos templos, às igrejas, né? Mas acaba indo para fora, né, para o dia a dia da vida das pessoas. Então a gente vê isso, né, de maneira muito clara aqui no Brasil. O Natal também, né, é outro exemplo de como a tradição religiosa acaba indo para fora da igreja, né? A gente vê na esfera pública, né, nos ambientes, as tradições, os enfeites de Natal e aquilo ali, né, são símbolos religiosos, né? Mesmo quem não é cristão acaba vivenciando aquilo ali e acaba entrando no clima, né? Então isso é um exemplo de como a religião ela impregna, né? Ela impregna, ela marca e ela se insere em todos os lugares, todos os aspectos da nossa vida. E as estruturas familiares, né? Que é outro assunto que vai cair no nosso teste, a gente fala assim, diz respeito à questão da família, né? Hoje nós sabemos que nós temos vários formatos de família, né? Então a família hoje ela não se limita mais a papai, mamãe e os filhinhos, não, né? A família hoje ela se ampliou, né? Vovô, vovó, titio, né? Primos. Muitas vezes há famílias, há filhos que são criados pelos avós, ou criados pelos tios, ou criados pela mãe que é solteira, divorciada do pai, ou então a mãe que é viúva, ou o pai que é viúvo, ou o pai que é solteiro. Então a gente tem hoje muitos formatos de famílias, né? Não existe mais um formato só e aquele formato é o único certo, é o único verdadeiro. Não. Nós temos muitos formatos hoje de família, né? Então, a estrutura da família, como a gente conhece, né? Essa família patriarcal, ela foi criada pela religião, né? Que via a figura da mulher como uma figura inferior e a figura do homem como uma figura superior, né? O homem deveria ser a cabeça da casa, né? O líder da família. Mas nós sabemos que hoje isso mudou, né? Muitas vezes, quantas famílias não são lideradas pela mãe, né? A mãe, muitas vezes, é que acaba sustentando a casa, tendo uma remuneração, às vezes, até maior do que a do pai, né? Então, mudou hoje, assim. O formato da família mudou. Então, hoje, a mãe trabalha tanto quanto o pai. Hoje, a mãe trabalha igual o pai. Então, hoje, mãe e pai criam os filhos juntos, né? Antigamente, a mãe ficava em casa, cuidava dos filhos e o pai trabalhava. Hoje, isso mudou, né? Então, toda essa estrutura da família, essa organização, foi muito influenciada pela religião. E hoje, a religião, ela, digamos assim, ela resiste, né, a essas mudanças que a família moderna hoje está apresentando, né? Também vamos falar um pouco sobre a política, né, e a religião. Eu acabei de falar um pouco, né, sobre as bancadas, o caso da bancada evangélica, como a religião acaba influenciando, né, as decisões políticas, né, do nosso país. Isso tem ocorrido muito, né? Abreu Lima, por exemplo, é um município que a maioria da população é evangélica. Então, muitas decisões lá são tomadas de acordo com a influência da religião evangélica. Né? Como eu disse a vocês, quando uma religião ela acaba influenciando um governo, há pontos positivos e pontos negativos. Na verdade, o governo não poderia defender nenhuma religião. E o governo não deveria tomar partido em nenhuma religião. Por quê? Porque o Estado é laico, a política é laica. Perante a lei, a Constituição, todos são iguais. Então, nenhuma religião pode ser favorecida para que outra seja prejudicada. Pelo menos assim a lei diz, né? Então, veja, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do conteúdo que eu transmiti para vocês hoje. Eita, quase que não sai. Hoje falamos sobre as tradições religiosas e as esferas públicas, as estruturas familiares, a política e a religião. Uma pequena introdução da nossa revisão que vamos continuar na nossa próxima aula. Tá certo, pessoal?
Um abraço, minha gente. Tchau. Não esqueçam o trabalho não, viu?